Você já acordou um dia e simplesmente não soube porque ia levantar? Não é depressão, não é preguiça, é uma coisa diferente. É você olhando pro teto e percebendo que está fazendo tudo certo. Trabalho, faculdade, academia, amigos, mas ainda assim sentindo que tem um buraco no meio do peito, que nenhuma dessas coisas fecha. Eu tinha uns 10 anos, quando cheguei da escola, joguei a mochila no chão, liguei a TV e caí no meio do bloco do SBT. Tinha um garoto de chapéu branco brigando com um regelado maluco. E eu não fazia ideia, mas aquele desenho ia falar sobre uma coisa que eu só ia entender anos depois. Hora de Aventura chegou no Brasil em 2010 pela Cartoon Network, mas foi no SBT, anos depois que a maioria de nós conheceu o fim, naquela tarde depois da escola, sentado no chão da sala, sem nenhuma pressa de crescer. Na época, a gente só viu um garoto corajoso, salvando princesas e brigando com um monstro. Hoje, rever esse episódio é diferente, porque agora a gente entende o que o Finn estava sentindo por trás de cada aventura. No começo, ele só queria salvar todo mundo, tinha uma missão clara, um motivo para se levantar todo dia, mas em algum momento, isso parou de ser suficiente. Ele salvava a princesa, voltava pra casa e o silêncio era barulhento demais. E quando esse silêncio chegou, Finn fez exatamente o que a maioria de nós faz. Fugiu dele. Tem uma fase em que o Finn perde uma parte de si mesmo, de um jeito doloroso, e essa perda vem ligada ao pai. Um pai que não é um vilão de desenho animado. Ele é pior que isso. É um homem que simplesmente foi embora, sem explicação, sem culpa, sem olhar pra trás. E Finn, que passou a vida inteira sendo o herói de todo mundo, pela primeira vez não sabia o que fazer, com uma dor que não tinha monstro pra combater. Então ele fez o que a gente faz, quando não aguenta ficar parado com a própria dor. Ele se moveu, construindo uma coisa enorme, movido só por raiva e mágoa, numa tentativa de alcançar o pai e fazer ele pagar por ter ido embora. Parece exagerado, mas pensa comigo, quantas vezes você colocou energia demais num relacionamento que não ia dar certo, só pra não ter que sentar com o vazio? Quantas vezes você virou a rotina de cabeça pra baixo, trocou de emprego, de cidade, de grupo de amigos, achando que o problema era o lugar, quando o problema morava dentro de você. Finn construiu algo gigante, só pra não sentir. A gente constrói as nossas próprias construções. E no fim, as duas desmoronam do mesmo jeito, porque raiva não é propósito, é só dor com direção. Depois que aquilo desmorona, Finn tenta outra coisa. Agora ele vai buscar o amor, não porque está pronto pra amar, mas porque precisa de algo pra sentir, qualquer coisa. Ele passa a se aproximar de várias princesas, sem realmente se conectar com nenhuma, como quem está testando se ainda consegue sentir alguma coisa. E a gente assiste aquilo e acha bonitinho, engraçado, mas é um dos momentos mais honestos que eu já vi em um desenho animado, porque a gente faz isso o tempo todo. Vai ao bar quando tá triste, passa horas rolando o feed sem ver nada, manda mensagem pra ex às 2 da manhã, não porque quer aquilo, mas porque o silêncio dói demais. E é o silêncio de Finn que doía, porque ele finalmente estava enfrentando a pergunta que nunca tinha sido feita: se eu não sou o herói, se eu não tenho uma missão, quem eu sou? Essa pergunta é perigosa, não porque não tem resposta, mas porque a resposta não vem de fora, e a gente passa a vida inteira procurando ela nos lugares errados. Aí chega o momento mais importante dessa fase da vida de Finn. Ele se vê diante de uma escolha, uma chance de simplesmente deixar de sentir tudo aquilo, esquecer o pai, esquecer a raiva, esquecer a solidão, apagar o vazio de uma vez por todas. E Finn fica em silêncio, porque é tentador. Claro que é tentador. Quem nunca quis simplesmente desligar tudo, mas ele escolhe não apagar nada. Ele escolhe continuar sentindo, mesmo doendo, sem grande discurso, sem revelação épica, só a escolha de continuar ali. Tem um homem chamado Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração na Segunda Guerra. Ele perdeu quase tudo que um ser humano pode perder, e quando saiu de lá, escreveu uma ideia que muda a forma que a gente pensa em propósito. Frankl dizia que a gente não encontra sentido perguntando qual o sentido da vida. A pergunta certa é o contrário. A vida pergunta pra você, e você responde com suas ações, todos os dias. Não é uma resposta que vem de fora, como um estalo ou uma vocação divina. É uma resposta que você constrói, decisão por decisão, mesmo sem ter certeza de nada. Finn não recebeu a resposta de quem ele é. Ele simplesmente continuou, agindo como alguém que se importa. E foi a ação, não a certeza, que devolveu o sentido para a vida dele. A gente cresce achando que propósito é uma coisa que você encontra, como um tesouro escondido, como uma vocação divina, como um estalo. E aí passa os 20 e poucos anos esperando esse estalo, e ele não vem. E começa a achar que tem algo de errado com você, que todo mundo sabe qual o sentido da própria vida, menos você. Mas olha o que acontece com Finn depois disso tudo. Ele não encontra uma resposta grande. Ele não descobre o propósito definitivo da vida dele. Ele só continua agindo como a pessoa que ele quer ser, e com o tempo fica mais calmo, mais paciente consigo mesmo,
menos urgente, porque ele parou de tratar o vazio como um problema a resolver de uma vez e começou a tratar como parte da experiência de estar vivo. Frankl chamava isso de responsabilidade, e não responsabilidade como peso, responsabilidade como resposta. Eu não sei qual o sentido final da minha vida, e mesmo assim, eu escolho agir hoje como alguém que se importa com alguma coisa. Sabe o que é mais interessante? Finn era o único humano de Yu, completamente sozinho na sua humanidade, sem ninguém pra dizer, eu entendo o que você está sentindo, porque eu sinto isso também. E mesmo assim, ele continuou agindo. Talvez a gente se sentisse menos sozinho se aceitasse que todo mundo está com a mesma pergunta sem resposta, e ninguém tem certeza que você está procurando, e que tudo bem, eu não sei qual o seu vazio. Pode ser que você acordou hoje e não soube por que ia levantar. Pode ser que você está cheio de ocupações e mesmo assim se sente vazio. Pode ser que você está esperando o momento em que tudo vai fazer sentido para começar a viver de verdade. Esses momentos não chegou pro fim. Não chega assim para quase ninguém. Frankl propunha uma coisa simples e difícil ao mesmo tempo. Não esperar descobrir o propósito para depois agir. Age primeiro. Com o que você já se importa hoje, com quem você já ama hoje, com o trabalho que está na sua frente hoje. O sentido aparece como consequência da ação, não como uma condição para ela. Você não precisa saber o propósito da sua vida inteira para dar o próximo passo certo. Você só precisa dar o próximo passo e deixar que o sentido te alcance no caminho. Igual alcançou o fim, fica com isso.